O título do estudo de hoje é O Senhor do Anel. E o subtítulo é A Sociedade do Anel. De propósito, esses títulos só tem a ver aqui com o texto, porque hoje eu vou falar mais especificamente sobre o anel. E esse anel, ele era do rei Assuero. Livro de Esther, ainda 3:10, né? Esther 3:10. Vamos ver aqui. Então tirou o rei o seu anel da sua mão e o deu a Ramã, filho de Hamedata Agagita, adversário dos judeus. Então, o anel, que era um anel sinete, ele estava originalmente na mão do rei. E o rei, então, entregou a Ramã. E o anel é um símbolo de autoridade, né? Quem tem um anel tem a autoridade. É um anel sinete, um selo, com o símbolo da autoridade real, né? E aí, o senhor do anel é o rei Assuero. Ele é o senhor do anel mesmo, porque ele é o dono do anel, né? Ou seja, da autoridade, que é do sinete, o selo que está no anel. E ele deu este selo e este anel para Ramã, e depois ele toma de Ramã e entrega a Mardoqueu. Por isso que a sociedade do anel poderia ser assim: o rei Assuero, que é o legítimo dono do anel, depois o anel migrou para a mão de Ramã, e depois migrou para a mão de Mardoqueu. Ou seja, esses três aí formam a sociedade do anel, embora o rei, que é o rei Assuero, seja realmente o senhor do anel, né? Não dos anéis, mas do anel, porque aqui é um só. Então, uma vez que o rei Assuero entregou a Ramã esse anel, símbolo de autoridade, era o sinete real, o selo, né? Então, quem tinha um anel tinha autoridade para fazer o que quisesse. Vamos ver aqui o que Ramã fez com esse anel. 3:12 de Esther, diz assim: Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Ramã mandou, aqui eu destaco bem isso aqui. Agora quem estava mandando era Ramã, porque o anel estava na sua mão. Então, conforme tudo quanto Ramã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Então está aí a autoridade, né, do anel que estava agora na mão de Ramã. E Ramã, então, ele fez um decreto que tem o seguinte teor. Diz aqui, verso 3:13. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, esse é o teor da carta aqui, né, do decreto, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus. Parece aquela escritura do Novo Testamento que fala roubar, matar e destruir, né? No caso aqui é todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, no dia 13 do mês, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que se saqueasse o seu despojo. Então, esse anel que estava na mão de Ramã agora, deu a Ramã a autoridade para fazer esse decreto de extermínio de todos os judeus, né? E os mensageiros, eles são impelidos pela palavra do rei, né? Vamos ver aqui então, 3:15. Os mensageiros, aqui tem correios, né? Os correios ou os mensageiros. É bom lembrar que a palavra mensageiro, ela significa também anjo, né? E tem até um significado de apóstolo, porque apóstolo significa enviado, né? Mas é enviado para cumprir uma missão, enviado como
para levar uma mensagem, né? Então, esses correios, ou esses mensageiros, eles tinham essa missão praticamente apostólica, porque eles estavam sendo enviados da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, por assim dizer, né? Mas, na verdade, aqui era enviado da parte do rei, através de Ramã, que tinha um anel de autoridade na sua mão. Então, diz aqui, os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, eu acho interessante essa expressão aqui, que esses mensageiros impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Ramã se assentaram a beber. Porém, a cidade de Suzã estava em confusão, ou perplexa, poderia se dizer, né? Então, só mostrando aqui, então, o poder desse anel, né, que estava na mão de Ramã, agora, e ele fez, então, esse decreto para exterminar todos os judeus. Vamos ver aqui a reação dos judeus. A reação dos judeus, em Esté 4, vou ler só o verso 3, diz assim: e em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então, isso aqui é uma... A palavra evangelho significa boas notícias, né? Isso aqui era uma má notícia. É interessante como é o contrário do evangelho, né? Essa notícia que os mensageiros, impelidos pela palavra do rei, eles levavam, era uma má notícia, que é onde chegava, causava toda essa tristeza entre os judeus. O contrário do evangelho. Agora, vamos ver agora, né? Vamos saltar toda essa situação aqui. E vamos ver agora quando o anel troca de mãos, né? E esse anel vai parar na mão de Mardoqueu. No capítulo 8 de Esther, verso 2, né? Depois de toda a situação que aconteceu, 8:2 diz assim: e tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Ramã, e o deu a Mardoqueu. E Esté encarregou Mardoqueu da casa de Ramã. Então, o anel agora mudou de mãos, né? Antes estava na mão do rei, depois passou para a mão de Ramã, e agora estava na mão de Mardoqueu, que era judeu. E vamos ver o que o Ramã fez, né? Com esse anel. 8:5. E agora é Esté que vai fazer um pedido ao rei, né? Diz assim: e disse Esté, agora suplicando ao rei: se parecer bem ao rei, se eu achei graça perante ele, se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escrevas que se revoguem as cartas concebidas por Ramã, filho de Ramedato Agagita, as quais se escreveu para aniquilar os judeus, que estão em todas as províncias do rei. Então, Esté, que aí o simbolismo do Esté tinha sobre a sua cabeça a coroa, né? O simbolismo de autoridade aqui é a coroa na cabeça de Esté, e o anel agora estava na mão de Mardoqueu, e Esté tinha autoridade para pedir ao rei. Então, o que Esté pediu ao rei foi para que se revogasse o decreto de Ramã para exterminar os judeus, né? Diz aí: escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Ramã. Então ela queria fazer um decreto, né? Anulando, revogando o decreto de Ramã. Só que no verso 8 o rei vai falar que não se pode revogar, né? Ele diz aqui, então, 8:8, diz assim, verso parte B: porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Então aquela história da lei dos medos e dos persas que não se pode revogar, parece aqui ser um princípio espiritual, né? E aqui o rei está esclarecendo que o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar.
né? Seria irrevogável. Esse decreto de Amã era irrevogável por causa do selo do anel do rei. É como se fosse a causa pétrea da nossa Constituição, né? Não pode ser mudado. E aí, quando eu leio essas palavras aqui em Esther, no contexto do Antigo Testamento, eu olho para o Novo Testamento e vejo que em Mateus 5,17, Jesus diz assim: eu não vim revogar. Ela está até outra palavra, né, sinônimo de revogar, né? Eu não vim abolir, né? Eu não vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque aqui até que o céu e a terra passem, nenhum tio cairá da lei sem que tudo seja cumprido. Aí, não vim abolir a lei, mas cumprir. Pode disputar no lugar de abolir, revogar, porque era isso, né? Jesus está dizendo, não vim revogar a lei. E nós sabemos que a lei de Deus ela é irrevogável, né? Porque, e aqui, num certo sentido, podemos colocar os 10 mandamentos como representante da lei de Deus, embora saibamos que há muito mais mandamentos, mas os 10 são uma boa amostragem dos mandamentos de Deus, né? Tipo um resumo. E aí, isso aqui é o evangelho, tipo assim, a lei, né? A primeira lei, ela veio para condenar, né? Depois Paulo vai discorrer muito sobre isso, né? Que se fosse dada uma lei que pudesse justificar, a justiça na verdade teria sido pela lei, né? Mas a lei ela veio para condenar porque a lei exige perfeição, 100% de obediência, coisa que nenhum ser humano poderia alcançar sendo pecador. E aí veio o evangelho, né? O evangelho é por isso que em Lucas 16, Jesus diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João, ou duraram até João. Desde então é pregado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então, a lei de Deus não foi revogada, nem abolida, ela permanece aí, né? Porque a lei de Deus é perfeita, a lei espiritual. Porém, Deus criou uma outra lei, chamada lei de Cristo, a lei real, né? Que é o evangelho, que justifica o pecador, salva o pecador, não pela obediência da lei, né? Mas por crer em Jesus. Então esse é o sentido aqui que o rei está falando para Esther que não pode revogar o decreto de Amã, porque o carimbo real estava lá, né? Não se podia revogar. Mas a questão é que Mardoqueu agora estava com o anel na sua mão, o anel da autoridade estava na sua mão, que era em nome do rei e com o selo do rei, né? E ele poderia escrever outra coisa. Sem precisar revogar a lei, ele poderia fazer algo para, de certa maneira, dar uma possibilidade dos judeus serem salvos. Aí vamos ver aqui, né? O que Mardoqueu fez, né? 8, verso 9, diz assim: então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, no 3º mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu. É interessante que o primeiro decreto foi escrito conforme tudo quanto ordenou Hamã. E agora esse segundo decreto está sendo escrito segundo tudo quanto ordenou Mardoqueu. Agora Mardoqueu aqui se tornou uma figura de Jesus, né? Um tipo de Jesus, na questão da tipologia. Então, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores, aos líderes das províncias que estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua. Eu vejo até aqui nessa expressão que deveria ser escrito conforme ou segundo o seu modo de escrever de cada povo, né? E a cada povo conforme a sua língua. Aqui parece que existe aqui um argumento missionário, né? No caso, eu lembrando das sociedades de tradutores da Bíblia, né? Existem sociedades famosas de tradutores da Bíblia. E realmente o que está sendo dito aqui é que esse decreto, é o segundo decreto aqui que representa o Evangelho, ele deveria ser escrito
a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua. Ou seja, o imperativo de se traduzir a lei de Deus, o evangelho, para a língua de cada povo, né? Modo de escrever e o modo de falar, né? Tanto para que o evangelho seja pregado no vernáculo de cada povo, como cada povo possa ler, né, o evangelho na sua própria língua, né? Aqui um sentido espiritual nessa direção aí, né? Aí diz aqui também, como também aos judeus, segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. Então, aqui engloba todas as nações como sendo o objeto a ser alcançado por essa lei, esse segundo decreto, e coloca os judeus como sendo um povo à parte, né? E que também, nesse caso aqui, eles estariam sendo objeto de evangelização, né? Porque segundo o modo de escrever dos judeus e conforme a sua língua também. Então, evangelizar os judeus também está na ordem do dia, né? Que dentro, contemplando esse versículo aí. Verso 10, diz aqui. 8:10. Escreveu-se cartas em nome do rei Assuero. É sempre assim, em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei. Era sempre assim, em nome do rei, e selando-as com o anel do rei. Quando nós vamos olhar o Evangelho no Novo Testamento, é o nome de Jesus. No caso aqui, né, o rei tanto é uma figura de Deus como de Jesus. As figuras são várias, né, porque o Evangelho deve ser pregado no nome de Jesus. Né? O nome de Jesus tem autoridade, esse é o nome que tem autoridade no mundo espiritual. Mas, ao mesmo tempo, só o nome aqui não é suficiente, porque tem que ter o selo, né? Selando-os com o anel do rei. E aqui eu digo sempre que o selo é o Espírito Santo, né? Eu tenho citado esses dois textos de Efésios 1:13 e Efésios 4:30, né? Que coloca o Espírito Santo como selo. Essa é a transposição para o Novo Testamento dessas realidades do Velho, né? Então vamos ler aqui, na própria carta aqui de Efésios 1:13, diz assim: em quem também vós estáis, ou seja, em Jesus, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, no caso aqui, é o selo, né? O anel onde tem o selo. O qual é o penhor da nossa herança. Aqui também é o penhor. O Espírito Santo também é um penhor. É outra figura que é do Espírito Santo, é o penhor, né? Para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Em Efésios 4:30, ele vai dizer o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, selados com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo realmente é o selo. E aí, né, aqui, ainda 8:10 diz: escreveu-se cartas em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviaram-nas pela mão dos correios a cavalo, que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei. Então, esses mensageiros aqui, que eram montados a cavalos, né? Esses mensageiros, que são os correios, que foram levar esse decreto, ele representa os mensageiros do Evangelho, né? Que Jesus disse: ido por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e para que todos possam ouvir. Não mais aquela... E agora estão sendo enviados aos judeus, né? Mas também aos outros povos. Cada povo, e também aos judeus, né? Aí diz aqui... há mais uma vez essa expressão aqui, que os mensageiros eram impelidos pela palavra do rei. Aqui, 8:14. Os correios sobre jinetes velozes saíram apressuradamente, impelidos pela palavra do rei. E esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã, ou seja, a capital do Império Persa. Então, a pressa, né, a agilidade que caracterizava os mensageiros, assim, impelidos pela palavra do rei.
que naturalmente isso aqui, ao aplicar ao Evangelho, tem a conotação de que a palavra do rei aqui é Jesus, né? Jesus é o rei, e foi ele que disse, né? Ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E ele disse, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. A autoridade aí, né? E também em Mateus, né, a grande comissão de Mateus, ele disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí a gente lembra do fato de que Mardoqueu, antes de receber o anel, ele não era essa autoridade, mas uma vez que agora ele fazia parte da sociedade do anel, porque o rei tinha colocado o anel na mão de Mardoqueu, e o anel era autoridade, equivale a isso que Jesus disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. No livro de Esther fala muito da jurisdição do rei Assuero, que era todo o reino de Assuero, que era grande, desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias. Então a lei valia para todo o reino. Só que no caso de Jesus aqui, a jurisdição da sua autoridade era nos céus e na terra, né? Toda a terra, e não só toda a terra, mas nos céus e na terra. Ele diz, portanto, indo, fazer discípulos de todas as nações. Então, a grande comissão que é aqui, de certa maneira, vista, né? E aí, em 8,15, vai acontecer o seguinte, veja, 8,15. Então, Mardoqueu saiu da presença do rei, com veste real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Mas eu chamo a atenção aqui para uma grande coroa de ouro, né? Essa coroa que é mencionada inicialmente na cabeça de Vasti, autoridade de rainha, depois ela foi para a cabeça de Esté, autoridade de rainha, e agora uma grande coroa de ouro é colocada na cabeça de Mardoqueu, novamente um símbolo de autoridade, né? E aí quando nós vamos ver no Novo Testamento, em Apocalipse 19, 12, quando Jesus é mostrado descendo, montado num cavalo branco, diz que na sua cabeça havia muitos diademas, diadema real, né? A símbolo de autoridade. E aqui o Mardoqueu, agora, além do anel, que é símbolo de autoridade na sua mão, ele também ostenta na sua cabeça uma grande coroa de ouro. A autoridade, né? Autoridade. Agora, os judeus que tinham recebido aquela má notícia, que era o decreto de Ramã, se entristeceram e tal. Agora, ele recebe uma boa notícia, né? Primeiro veio a má notícia, agora vem a boa notícia para os judeus. Vamos ver aqui, 8,16, diz assim: E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. Então muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Agora é boa notícia, né? Quando a boa notícia chega, o povo se alegra. Isso me lembra o livro de Atos 8, verso 8. Atos 8, 8. Capítulo 8, verso 8. Quando Filipe, o evangelista, pregou em Samaria com sinais e prodígios, expulsou demônios, curou enfermos, diz lá que houve grande alegria naquela cidade. Onde o evangelho chega, ele chega para trazer alegria, porque libertar o povo da opressão, né, que os judeus estavam ameaçados por um decreto de morte. E até as pessoas da cidade iriam executar, junto com os governantes, né, a sentença de morte contra os judeus. Mas agora vem um contra-decreto dando uma boa notícia para os judeus, né? Então, o evangelho é essa boa notícia. Onde o evangelho chegar, para o evangelho trazer alegria, porque, como aconteceu lá em Samaria,
as pessoas serão libertas dos demônios, que é oprimida por demônios, né? Por trás de toda forma de opressão está o reino das trevas, os espíritos, anjos caídos. E o Evangelho chega para libertar as pessoas dessa opressão. Então a alegria até espontânea, né? E até as enfermidades, elas são curadas, né? Como parte dessa opressão que Satanás impõe, aonde ele governa, mas que o Evangelho vem para libertar as pessoas. Embora isso hoje esteja tão assim, vamos dizer, controvertido, mas ninguém pode mudar o Evangelho, né? E aí vem aí. A reação dos judeus, né? Tá. 9:3 agora. Diz assim. E todos os líderes das províncias, os sátrapas, os governadores e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Então, como aquele primeiro decreto de Ramã, ele convocava os governantes para exterminar os judeus com a ajuda do povo, agora esse segundo decreto ele trazia para a defesa dos judeus os governantes, porque eles tinham medo de Mardoqueu, porque você vê agora que Mardoqueu era a autoridade no reino, né? Depois do rei Assuero, Mardoqueu agora era a maior autoridade. Então eles tinham medo de Assuero e por isso eles ajudavam os judeus. Transpondo isso para o Novo Testamento, era para os governantes da terra terem medo de Jesus e por isso tratar bem os cristãos. Mas pelo que nós vemos, não é bem assim que acontece, né? Os governantes não têm medo de Jesus, não temem Jesus porque eles não sabem quem ele é, né? Porque se eles soubessem, eles temeriam, e tendem a perseguir a igreja. Mas Jesus é a maior autoridade nos céus e na terra, em todo o universo. Satanás está debaixo da autoridade dele, e a igreja é dele, né? Ele disse: edificaria a minha igreja. 9:3, né? 9:4 vai dizer assim: porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Então a fama de Mardoqueu se espalhava, da mesma maneira como no Novo Testamento, à medida que Jesus ele começa a exercer o ministério dele, especialmente em Lucas repete umas 4 vezes assim, que o nome de Jesus ia se tornando célebre, né? Ele ia ficando famoso pelos sinais que ele fazia, né? Na cura dos enfermos, na expulsão dos demônios, né? O seu ensino inspirado. E aqui era o Mardoqueu que ia sendo engrandecido, a sua fama ia crescendo por todo o reino de Assuero, né? 9:5 diz assim: feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos. Olha só, porque na verdade aquele primeiro decreto não podia ser revogado, e aquele primeiro decreto ele preconizava a destruição dos judeus, né, por parte dos governantes e do povo também. Mas o segundo decreto veio dar a oportunidade para os judeus se defenderem. Aí diz aqui: feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e com destruição, e foram dos seus inimigos, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E diz aí: na fortaleza de Suzão, os judeus mataram e destruíram 500 homens. 500 homens, né? Verso 16 ainda diz assim: também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas, e tiveram descanso dos seus inimigos. Eles mataram dos seus inimigos 75.000. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. Não estenderam a sua mão, né? E aí eu quero concluir em 9:12b, né? 9:12. Que diz assim: 9:12. E disse o rei a rainha Ester: na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e também os 10 filhos de Ramã.
nas outras províncias do rei, que teriam feito? Qual é, pois, a tua petição, e dar-se-te-á? E qual é ainda o teu requerimento, e far-se-á? Ou seja, o rei ainda está disponível para a petição da rainha Esther, né? Ele ainda está, apesar de que Esther já tinha pedido que a vida dela fosse preservada, de seu povo, quando o rei disse isso várias vezes, né? Qual é, pois, a tua petição, rainha Esther? E qual é o teu pedido, né? Até metade do reino se te dará. Ou seja, aí fica em aberto, né? Aí a Bíblia diz aí: então disse Esther, se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Susã, que também façam amanhã conforme ao mandado de hoje, e pendurem numa forca os cadáveres dos 10 filhos de Ramã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se um edito em Susã, e penduraram os 10 filhos de Ramã. É claro que isso aqui, né, na visão do Antigo Testamento, na cosmovisão do Antigo Testamento, né, no contexto do Antigo Testamento, essa vitória dos judeus, ela é uma vitória física, né, matando seus inimigos que queriam exterminá-los. E quando nós chegamos no Novo Testamento, naturalmente a igreja, que é simbolizada aqui por Esther, ela não tem como função nem matar a pessoa, né? Porque no Novo Testamento já é esclarecido que os nossos inimigos não são outros seres humanos, mas são anjos caídos, demônios, espíritos imundos, espíritos enganadores, espíritos malignos, é o reino das trevas, são espíritos, né, demoníacos. Esses que são os inimigos. As pessoas humanas são apenas instrumentos, às vezes manipuladas. Mas vitória é vitória, né? Seja uma vitória no sentido físico, dos judeus, no caso lá, os judeus tendo vitória sobre seus inimigos. Quando nós transpomos isso para o Novo Testamento, a vitória nos é também assegurada contra os nossos inimigos espirituais, né? Não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a nossa vitória, ela é garantida contra os nossos inimigos espirituais, Novo Testamento. E o nosso Mardoqueu, né, que agora ele está com uma coroa real na sua cabeça, né, e também com um anel, né, o anel de autoridade na sua mão. Quem tem um anel é quem manda, por assim dizer, né? E aí ele já determinou, né? Em nome do rei, e selado com o anel do rei, decretou a vitória do seu povo. No caso do Antigo Testamento ali eram os judeus, no Novo Testamento é a igreja, e é vitória sobre os poderes espirituais deste mundo. Mas sabendo sempre que a nossa vitória, ela é derivada diretamente do nosso grande representante, que no caso é Jesus, né? Ele não está na terra ainda, ele está no céu, assentado à direita do trono de Deus, né? E ele está aguardando o momento que ele virá, né? Apocalipse 19 descreve de maneira espetacular, né, a descida de Jesus, montado num cavalo branco, seguido por outros cavaleiros de cavalos brancos, e aí diz lá, né, que na sua cabeça havia muitos diademas. Diademas é figura de autoridade, né? Então, igreja, é nisso aí que nós estamos envolvidos. O livro de Esther, acredito que tudo aqui é literal, porém na linguagem bíblica é assim. Aquilo que é literal também tem um sentido espiritual, alegórico, simbólico, tipológico. Mas são boas notícias, né? O primeiro decreto foi o decreto de morte contra o povo judeu. E o segundo decreto foi um decreto de vida, revertendo aquele primeiro decreto de morte. Então que assim seja na nossa vida até a volta, a vinda do nosso Messias, que é Jesus, é o nosso Rei, para consumar a vitória em nome de Jesus. Amém.